O exercício 3 da página 26, tá? Ele é bem conceituado, é bem interessante ler ele também. Ele fala assim, ó, 4 resistores, cada um deles com valor R, estão conectados por meio de fio condutores ideais. Condutores ideais é que eles não têm resistência, tá? Segundo o circuito representado na figura abaixo. Beleza, são circuitos aqui. Ele fala que o circuito é alimentado por um gerador ideal, tá? Ou seja, o valor de V é igual a E. E o circuito foi analisado de acordo com a situação 1 e depois de acordo com a situação 2, com os pontos A e B ligados. Aqui é o ponto B. Nós estamos estudando a ponte de Wheatstone, tá? Então, ó, vejam bem. A propriedade é a seguinte, tá? Esse condutor aqui, ó, por mais que você coloque um fio aqui, né? Esse circuito não altera a sua propriedade. Ou seja, a resistência continua a mesma, a corrente continua a mesma. Como que vocês vão descobrir se isso aí realmente é uma ponte de Wheatstone? Vão usar a propriedade. Vocês vão ver se os opostos eles têm a mesma resistência. Vamos analisar então, ó. Esse é o oposto desse. Então eu tenho que é 2R vezes R, tá? Isso dá 2R ao quadrado. Agora eu vou analisar o outro ponto aí, ó, tá? Vou analisar esses dois aqui, ó. Esse aqui com esse aqui, tá? Então isso aí dá 2R vezes R. Isso aqui é 2R ao quadrado. Portanto, pessoal, colocar esse fio aqui não altera a propriedade do circuito, nem tampouco a resistência equivalente, tá? Bom, vamos analisar as alternativas que nós temos aí, ó. Ele fala assim, ó, com base nessas informações, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. A primeira, a intensidade de corrente elétrica no gerador é a mesma para as duas situações representadas. Isso é verdade, tá? Isso é verdade porque isso aqui, ó, colocando um circuito ou não, colocando um fio aqui, não vai passar corrente por aí, tá? A famosa ponte de Wheatstone. No B, ao se conectar o fio condutor entre os pontos A e B, a resistência elétrica do circuito diminui. Vamos analisar isso daí, ó, só para a gente verificar, tá? Se ela realmente muda. Então, ó, nesse circuito aqui, ó, eu tenho na parte de cima uma resistência igual a 2R, é só somar aí, tá? E na parte de baixo, eu tenho uma resistência de 4Rs. Lembrando que eu estou somando essas duas aqui. Vamos verificar qual é o valor dessa resistência? Ora, a gente sabe que a resistência equivalente é a multiplicação pela soma. Então, a resistência equivalente do circuito 1 vai ser igual a 2R vezes 4R dividido por 2R mais 4R, tá? Então, isso aí dá 2 vezes 4, dá 8R ao quadrado, dividido por 6R, tá? Então, 2R mais 4R. Corto 1R com 1 quadrado, então fica aí 8R dividido por 6, tá? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, isso aqui dá 4R dividido por 3, ok? Agora eu vou fazer essa análise aí, tá, pessoal? Vou fazer a análise desse segundo circuito. Vou desenhar aqui para vocês para ficar um pouco mais claro, olha só. Então, ó, é como se eu tivesse essa resistência e naquele ponto ali que tá ligado, é como se fosse um nó, alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Tá? 2R aqui. E depois eu tenho o mesmo circuito ali, tá? R e 2R aqui. Vamos verificar se a resistência ela se altera, ou seja, se ela fica diferente disso aqui. Vou fazer com outra cor aqui, vou fazer com verde, tá? Bom, essas duas aqui eu preciso achar o paralelo. Então isso aí fica R vezes 2R dividido por R mais 2R.
Então, isso aqui é igual a 2R ao quadrado dividido por 3R, ok? Então, eu corto o R com esse R aí. Então, ó, isso daí, dessa parte aí, dá 2/3 de R, ok? Essa segunda parte aqui, ó, falar, professor, é a mesma coisa, R com 2R. Então, ó, vocês estão percebendo que são os mesmos valores? Então, nessa parte vermelha, eu também tenho a mesma resistência. Essa resistência equivalente dá 2/3R. No final das contas, isso aqui é um resistor, isso aqui é outro resistor equivalente. Se eu fizer a soma, olha lá, ó, somar esses dois aí, ó, 2/3 de R com 2/3 de R, 2/3 de R mais 2/3 de R, tá? Isso aí dá 2 mais 2, 4R/3. Então, olha só que interessante, ó. Eu tenho, mesmo com fechando um nó ali, ou colocando um fio sem resistência, que as resistências elas são iguais. Primeira coisa, como vocês vão identificar a ponte de Wheatstone? Multiplica os opostos. Se elas forem iguais, beleza, é ponte de Wheatstone. Quer dizer que mesmo se eu colocar um fio aqui, não vai passar corrente, não vai mudar o que? A resistência equivalente do circuito. É uma propriedade interessante até, né? Então, ó, na B, quando ele fala que a resistência do circuito diminui, é falso, tá? Ela não diminui, ela permanece a mesma. Aí ele fala assim, ó, na terceira afirmativa, na situação 2, a intensidade de corrente elétrica no gerador aumentará em relação à situação 1. Olha só, é falsa também, tá? Como que eu posso ter o aumento da corrente? Vou copiar aqui, ó. U é igual a R vezes I, ok? Bom, se eu tenho uma tensão e eu diminuo a resistência, a corrente aumenta, tá? Lembra que eu expliquei para vocês sobre o chuveiro, né? Quanto menos resistência eu tenho, mais corrente passa, tá? Imagine que eu tenha um gerador e esse gerador tem aqui, ó, uma DDP de 200 volts, ok? E ele esteja alimentando aqui, ó, uma resistência. Eu vou chamar essa resistência de R, tá? Ok? Bom, eu vou fazer duas situações para vocês. Uma situação que o R, um valor bem grande, tá? Vou colocar aí um valor de 20 ohms. E quando o R tem uma resistência pequenininha aí, ó, de 2 ohms. Vamos encontrar essa corrente elétrica aí, tá? Então, assim, quando a resistência é alta, usando o UI aqui, ó, vou colocar os valores. 200 é igual a R vezes o I, tá? Então, isso aí, ó, dá 20 dividido por 2, ou seja, o meu valor de I, 20 por 2, isso aqui me dá 10 amperes, um valor um pouco alto, tá? Olha só, quando eu faço para R igual a 2 ohms, veja que eu não alterei a tensão, tá? Isso fica 200 é igual a 2 vezes I, tá? Esse I passa para lá, esse 2 passa para lá, perdão. Então, fico com o I igual a 200 dividido por 2. Um valor absurdamente alto, tá? 100 amperes. Se aqui era alto, aqui era mais alto ainda. Então, vocês percebem que quando eu caio a resistência, eu aumento a corrente, tá? Se eu diminuo a resistência, né, a corrente aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcional. Só que no nosso caso, não tem mudança, porque nesses dois casos a resistência é a mesma. Então, não vai alterar o valor da corrente e a tensão vai permanecer a mesma. Então, ó, a terceira afirmativa é falsa, tá?
E no F, que ele fala, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B na situação é maior que zero. Falso, tá? Completamente falso. Essa diferença de potencial é igual a zero. Se eu colocasse um medidor aqui, um voltímetro, ele indicaria zero. Não passa corrente nenhuma ali. É a nossa ponte de Whitson. Então fica assim, ó, verdadeiro e as 3 últimas falsas. Isso dá a resposta D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem nos comentários, ok? E até o próximo vídeo.